Fala, meus queridos e minhas queridas! Vamos então aqui a mais uma indicação de livros. Hoje o livro Os Outros da Bíblia, de André Daniel Heinck. Esse livro que eu tive o privilégio de ir no lançamento dele, tá? Então foi uma experiência sensacional. Eu tenho ele aqui, inclusive, escrito pelo autor, olha só que moral. Então, o autor aqui deu uma, ou melhor, com uma dedicatória do autor, né? Então, muito legal aqui a experiência de ter participado do lançamento dele, de ter ido lá. Foi uma coisa bem legal. E eu queria falar um pouco sobre esse livro, tá? Esse livro aqui é aquele livro, né, como o último que eu indiquei, né? Que é ficção cristã, tem uma narrativa, assim, e às vezes a gente fica um pouquinho mais empolgado, né? Que é uma leitura, digamos assim, mais acadêmica, uma leitura que você não vai conseguir matar de uma vez só. Né? O livro da Tessa, por exemplo, que eu apresentei alguns dias atrás, O Príncipe Oculto, é um livro que tu consegue sentar ali, confortável, tranquilinho, e tu lê às vezes num dia inteiro. Tá? É um livro mais de história que tu vai pegando os elementos ali culturais com base na narrativa. Tá? Aqui, não vou dizer que é uma leitura pesada, mas é uma leitura que é uma leitura, digamos assim, mais de estudo mesmo. O ideal desse livro aqui é cada capítulo tu tá com um caderninho do lado anotando as informações principais. Então o que ele vai falar? Como o nome diz, os outros da Bíblia. São os outros povos que você tem ali na Bíblia, fora o povo de Israel. Então você vai ter mesopotâmicos, você vai ter os persas, você vai ter ali os cananeus, os egípcios, os gregos, os romanos, você vai ter uma série de povo ali que vai acabar influenciando, obviamente, o povo de Israel, né, por conta do contato e tudo mais. E a gente vai vendo essas influências. O autor ele é muito feliz na pesquisa dele, ele tem doutorado em teologia, então é uma pessoa extremamente qualificada para fazer esse livro aqui. E é interessante que a abordagem dele é muito boa, né, o jeito que ele aborda cada um dos povos no livro é muito interessante. Ele dá um panorama geral de onde se localiza esse povo, fala um pouquinho da história do povo, das contribuições que eles tiveram para a história da humanidade. Né? Os babilônicos, por exemplo, ele fala da contribuição envolvendo algumas leis, como o Código de Hammurabi, a parte ali do urbanismo e várias outras contribuições muito interessantes que ele traz para a gente, a escrita também. E ele vai todo o capítulo aí mostrando um pouco dessas contribuições, fala um pouquinho da literatura desses povos, né? De que texto que nós conhecemos dele, que chegou até nós, um pouco sobre as divindades também. E a gente vai aprendendo ali bastante sobre a cultura deles e alguns ritos de passagem que esses povos têm, alguns ritos importantes que acabam influenciando também o povo de Israel. E aí no final do capítulo ele sempre aborda ali um ponto de contato desse povo com o povo de Israel, né? Como influenciou o povo de Israel em algumas narrativas que nós conhecemos aí do Antigo Testamento e do Novo Testamento também. Então é muito interessante nós conhecermos a Bíblia no ambiente cultural que ela está inserida. Muitas vezes hoje a gente quer pegar a Bíblia e ficar comparando com resultados da ciência hoje, tá? Isso é meio complicado porque a Bíblia está em outro ambiente cultural, tem uma distância temporal, uma distância cultural muito grande. Por mais que Deus, ele graciosamente, ele inspirou ali os autores com o Espírito Santo, ele inspirou esses autores numa época e num contexto. Então a gente tem que entender o que aquelas coisas significavam naquela época e naquele contexto, para que a gente possa realmente fazer uma interpretação adequada do texto bíblico, senão a gente acaba se passando um pouquinho e falando algumas besteiras. Então é um baita livro, vou deixar o link aqui no comentário fixado. Eu recomendo muito para você que é amante aí de conhecer os povos do Antigo Testamento e do Novo Testamento também, vai te ajudar muito a compreender várias coisas. É um livro, como eu disse, não vai ser uma leitura que tu vai matar de uma vez só. Acho difícil tu sentar e ler tudo de uma vez, porque é muita informação, tua cabeça vai explodir. Mas senta com calma, talvez pegue um capítulo por dia, é bem tranquilo, ou até um pouquinho mais, né? Um capítulo por 2, 3 dias. Vai lendo com calma, vai anotando, porque é um livro realmente mais para pesquisa e para estudo. Não é tanto aquela área de ficção que eu já abordei aqui algumas vezes e vou continuar abordando porque a ficção cristã é um assunto maravilhoso. E eu pretendo falar muito da ficção cristã aqui no canal, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da indicação. Se você já leu o livro, comenta aqui para mim nos comentários, por favor. Se eu pudesse dar uma nota, eu daria aqui 10 de 10, tá? 10 de 10 é uma boa nota mesmo, porque é uma pesquisa muito bem feita, muito bem documentada. Você não tinha em língua portuguesa nada parecido com isso antes do livro ser publicado. Então é um baita livro, eu admiro bastante o autor, o André, pessoa extremamente qualificada. Então é um livro sensacional, só meus elogios aqui. Tem a trilogia completa, eu vou trazer a análise dela aqui no canal posteriormente. Tem os outros da Bíblia, tem aqueles da Bíblia que eu tenho aqui em cima e tem o Nós é Bíblia também. E posteriormente eu vou falar deles em outro momento. Hoje eu queria falar só dos outros da Bíblia, que é o baita livro, tá aqui o link no comentário fixado. E se você já leu, coloca nos comentários também, por favor. Se gostou desse conteúdo, curte aqui o vídeo, se inscreve no nosso canal e muito obrigado pela atenção e até a próxima.